Quanto tempo uma alma permanece na terra após a morte? O que acontece com sua alma no momento em que você dá seu último suspiro? São duas perguntas que fascinam e inquietam as pessoas há séculos. Você já esteve diante de um caixão em um funeral, observando as lágrimas caírem e ouvindo as orações, e se perguntou: onde está essa pessoa agora? Ela ainda está aqui de alguma forma, pairando no invisível, ou já cruzou para uma nova existência além do que podemos perceber? A Bíblia, a palavra viva de Deus, contém respostas que são profundas e transformadoras. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir a verdade sobre o que acontece com a alma após a morte. Ela fica na terra, há um período de espera, e o que significa estar ausente do corpo, mas presente com o Senhor? Mas deixe-me dizer isso desde já. Esta não é apenas uma discussão teológica ou um exercício acadêmico. Isso é pessoal. Porque não importa quem você seja ou de onde venha, a morte é algo que todos nós enfrentaremos. Ela não se importa se você é rico ou pobre, jovem ou velho. Ela vem para todos. Mas aqui está a boa notícia. Para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, a morte não é o fim da história. É o começo de algo muito maior. Então, pegue sua Bíblia, abra seu coração e junte-se a mim nesta jornada enquanto exploramos os mistérios da alma, da morte e da eternidade. Ao final dessa conversa, oro para que você não apenas tenha respostas, mas também um renovado senso de paz e propósito. Por quê? Quando você entende a eternidade, isso muda tudo sobre como você vive hoje. Você está pronto? Vamos mergulhar. Para realmente compreender o que acontece com a alma após a morte, primeiro precisamos estabelecer uma base. O que a Bíblia diz sobre a morte em si e o que exatamente é a alma. Se não entendermos o básico, é fácil nos perdermos nas perguntas mais profundas. Em Gênesis 2, versículo 7, testemunhamos o momento divino da criação humana. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Você percebeu isso? A vida não começou até que Deus soprou seu fôlego, o Espírito, no homem. Isso nos diz algo crucial. A vida não é apenas física, é profundamente espiritual. A morte, de acordo com a Bíblia, é a separação dessa essência espiritual, a alma, do corpo físico. Eclesiastes 12, versículo 7 confirma essa verdade. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Nossos corpos físicos se decompõem e retornam à terra, mas a alma, nossa essência eterna, continua. Ao longo da Bíblia, essa transição é frequentemente descrita como sono. Até Jesus usou esse termo em João 11, versículo 11, quando falou sobre Lázaro. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Enquanto nossos corpos descansam na morte, a alma não dorme como pensamos. Em vez disso, ela permanece viva e consciente. A alma é a parte eterna de você. É a própria essência de quem você é. Mateus 10, versículo 28 esclarece essa distinção. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Este versículo é significativo. Ele nos diz que, enquanto nossos corpos são temporários, nossas almas não são. Elas continuam além da morte. Sua alma carrega seus pensamentos, emoções, vontade, mais importante, seu relacionamento com Deus. Desde o início, Gênesis, o versículo 27 nos diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Isso significa que nossas almas têm valor eterno e foram projetadas para um destino além desta vida terrena. Finalmente, devemos reconhecer uma verdade crucial. Deus está no controle completo da vida e da morte. Jó 14, versículo 5 declara: Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Deus sabe o número exato de nossos dias antes mesmo de darmos nosso primeiro suspiro. Isso deve nos trazer conforto, porque significa que a morte não é aleatória ou caótica. Ela está sob o cuidadoso e soberano plano do nosso Criador. O rei Davi ecoa isso no Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Cada momento de nossas vidas, incluindo o momento de nossa morte, já é conhecido por Deus. E essa verdade muda tudo.
Agora que estabelecemos a base, vamos mergulhar na questão urgente. O que acontece imediatamente após a morte? A Bíblia não nos deixa no escuro. Ela nos dá vislumbres do que ocorre quando a alma deixa o corpo. Essas passagens são ricas em significado e fornecem respostas para algumas de nossas maiores perguntas. Um dos exemplos mais claros nas Escrituras é encontrado em Lucas 23, versículo 43, quando Jesus fala ao ladrão arrependido na cruz. Você se lembra do que ele disse? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esse único versículo revela algo incrível. Não há demora. Jesus não disse, algum dia você estará comigo. Ele disse hoje. Para os crentes, no momento em que deixamos nossos corpos terrenos, somos imediatamente levados à presença do Senhor. Eclesiastes 12, versículo 7 confirma isso. O pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus, que o deu. Essa é uma verdade bela e confortante para os cristãos. Não há variação, nem espera. A alma vai diretamente para estar com Deus. Jesus ilustra ainda mais essa verdade em Lucas 16, versículo 19 a 31, na história do homem rico e Lázaro. Um homem rico vivia em luxo todos os dias, enquanto um pobre chamado Lázaro jazia em seu portão, coberto de feridas. Ambos morreram, mas seus destinos foram drasticamente diferentes. Lázaro foi carregado pelos anjos para o lado de Abraão, um lugar de conforto e descanso. O homem rico se encontrou em tormento no Hades. O que é impressionante nessa história é a imediatez de seus destinos. Nenhum deles permaneceu na terra. Suas almas foram diretamente para seus respectivos destinos. E aqui está algo ainda mais impactante. O homem rico, mesmo em tormento, estava plenamente consciente de seu entorno. Ele podia se lembrar de sua vida na terra. Essa parábola não apenas nos dá um vislumbre do além, mas também reforça o fato de que não há um estado intermediário onde as almas permanecem na terra. Você notou algo notável na história de Lázaro? Diz que ele foi carregado pelos anjos para o lado de Abraão. Isso nos dá uma visão do que acontece com a alma de um crente no momento da morte. Anjos, os mensageiros celestiais de Deus, escoltam as almas para seus destinos eternos. Hebreus 1, versículo 14 confirma isso. Os anjos não são todos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Isso é um conforto incrível. Significa que, quando você partir deste mundo, não estará sozinho. A Bíblia também nos apresenta os destinos temporários da alma após a morte. Paraíso, um lugar de paz e descanso para os justos, na presença de Deus. Lucas 23, versículo 43. Hades, um lugar de tormento e separação de Deus para os ímpios. Sheol, um termo frequentemente usado no Antigo Testamento para descrever o reino dos mortos. Embora sua natureza exata seja debatida, o Novo Testamento fornece maior clareza sobre o estado imediato da alma. Muitas pessoas se perguntam se as almas permanecem na Terra por um tempo antes de seguir para seu destino eterno. É um tópico frequentemente alimentado por crenças culturais, histórias de fantasmas até experiências pessoais. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre essa ideia? Em muitas culturas, há uma crença comum de que as almas permanecem na Terra após a morte, às vezes para resolver assuntos inacabados, proteger entes queridos ou até assombrar lugares onde sofreram traumas. Essas ideias foram transmitidas através do folclore, filmes e literatura. No entanto, a Bíblia não apoia a noção de que as almas permanecem na Terra após a morte. Enquanto histórias de assombrações e espíritos podem ser convincentes, a palavra de Deus oferece uma perspectiva diferente sobre o que acontece quando alguém morre. Eclesiastes 9, versículos 5 a 6 declara: Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não há mais recompensa, e até a sua memória é esquecida. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Essa passagem desafia diretamente a ideia de que os mortos permanecem conectados aos eventos terrenos. Uma vez que a alma deixa o corpo, seu envolvimento com a terra cessa. Hebreus 9, versículo 27 confirma isso. Assim como os homens estão destinados a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Esse versículo nos diz que, após a morte, a alma segue para enfrentar o juízo. Ela não permanece aqui, vagueando ou pairando.
Alguns podem apontar para certos relatos bíblicos de aparições ou encontros espirituais, se perguntar se isso prova que as almas podem permanecer na Terra. Mas, quando olhamos de perto, esses eventos não se alinham com a ideia de espíritos que permanecem após a morte. Um dos exemplos mais famosos é quando o rei Saul procurou uma médium para invocar o espírito do profeta Samuel em 1 Samuel 28, versículo 7 a 20. Para a surpresa de todos, Samuel realmente apareceu e entregou uma mensagem de Deus. No entanto, esse foi um evento extraordinário e único. A maioria dos teólogos concorda que isso não foi uma ocorrência normal de uma alma que permaneceu, mas sim um ato divino permitido por Deus como um julgamento sobre Saul por desobedecer a seus comandos. Outro exemplo é encontrado em Mateus 14, versículo 26, quando Jesus andou sobre as águas e seus discípulos o confundiram com um fantasma. Esse momento revela seus medos e superstições culturais, mas Jesus rapidamente os tranquilizou, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Isso não confirma a existência de espíritos vagantes, mas destaca como o medo e o mal-entendido podem levar a suposições falsas. Um último exemplo é a transfiguração em Mateus 17, versículo 1 a 3, onde Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus. Alguns podem pensar que isso sugere que espíritos podem vagar livremente, mas Moisés e Elias não apareceram como almas vagantes. Eles apareceram em um estado glorificado e celestial, como parte de uma revelação divina. Se alguma vez encontrarmos ocorrências inexplicáveis ou estranhas, a Bíblia nos aponta para realidades espirituais, em vez da ideia de almas humanas que permanecem. Efésios 6, versículo 12 nos lembra: "Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Isso significa que o que alguns podem interpretar como fantasmas bons podem, na verdade, ser entidades demoníacas ou anjos em ação. Em nenhum lugar das Escrituras há sugestão de que almas humanas permanecem na Terra após a morte. Um dos momentos mais cruciais na jornada de uma alma após a morte é o julgamento. A Bíblia fala de 2 julgamentos distintos: o julgamento imediato que ocorre após a morte e o julgamento final que acontecerá no fim dos tempos, o que acontece imediatamente após morrermos. Hebreus 9, versículo 27 deixa claro: "Assim como os homens estão destinados a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo." Isso nos diz que a alma é julgada logo após a morte. Para os crentes, isso não é sobre condenação, mas sobre ser recebido na presença de Deus. Paulo confirma isso em 2 Coríntios 5, versículo 8. "Estamos cheios de confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor." Para aqueles que confiam em Cristo, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Mas, para aqueles que rejeitam Deus, o julgamento imediato leva à separação dele. Jesus nos dá um vislumbre disso em Lucas 16, versículo 22 a 23, onde o homem rico e Lázaro enfrentam seus destinos imediatos. Enquanto Lázaro é confortado ao lado de Abraão, o homem rico se encontra em tormento no Hades. A Bíblia também ensina que, antes da ressurreição final e do julgamento, há estados temporários para a alma. Paraíso para os crentes. Jesus disse ao ladrão na cruz: "Hoje você estará comigo no paraíso." Lucas 23, versículo 43. Isso não é o céu final descrito em Apocalipse 21, versículo 22, mas um estado temporário de estar com o Senhor. Hades para os ímpios, um lugar de tormento e separação de Deus. Apocalipse 20, versículo 3 a 14, descreve o Hades como um lugar de espera para as almas que aguardam o julgamento final. Embora esses sejam estados temporários, eles não devem ser confundidos com os destinos eternos do novo céu e da nova terra para os crentes ou do lago de fogo para os incrédulos. No fim dos tempos, a Bíblia descreve um julgamento final conhecido como o Grande Trono Branco. Apocalipse 20, versículo 11 a 15 descreve essa cena poderosa. "Então vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme o que estava registrado nos livros. Esse momento determinará o destino eterno de cada alma. Para os crentes, esse julgamento não é sobre punição, mas sobre recompensas.
2 Coríntios 5, versículo 10 afirma: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Para os incrédulos, o julgamento do grande trono branco resulta em separação eterna de Deus. Apocalipse 20, versículo 15 adverte: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Essa é uma realidade solene, mas também enfatiza a urgência de escolher a Cristo. O julgamento de Deus não é arbitrário ou cruel. Ele é um Deus de justiça e misericórdia. João 3, versículo 16 nos lembra de seu incrível amor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Entender essas verdades não deve nos encher de medo, mas de urgência. É um chamado para examinar nossos corações e tomar a decisão de seguir a Cristo enquanto ainda temos tempo. As Escrituras nos mostram que a vida é breve, mas a eternidade é infinita. As escolhas que fazemos hoje determinam onde passaremos a eternidade. Se a sua alma deixasse o seu corpo hoje, você teria certeza de para onde ela iria? Você está pronto para se encontrar com Deus? A boa notícia é que você não precisa viver em dúvida ou medo. Através da fé em Jesus Cristo, você pode ter a certeza da vida eterna. João 3, versículo 16 promete: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já colocou sua confiança em Cristo, deixe que esta mensagem inspire você a viver com a eternidade em mente. Acumule tesouros no céu. Compartilhe o Evangelho com outros e viva cada dia como se fosse o último, sabendo que o que está por vir é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Se você ainda não tomou a decisão de seguir Jesus, agora é o momento perfeito. Romanos 10, versículo 9 nos diz: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples. Volte-se para Deus em fé, confesse seus pecados e aceite o presente da salvação. A morte não é o fim, é a porta de entrada para a eternidade. Para aqueles que confiam em Cristo, é o começo de uma vida mais gloriosa do que podemos compreender. Portanto, viva com ousadia, ame profundamente e caminhe próximo a Deus, sabendo que o destino da sua alma está seguro em suas mãos. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada hoje. Se esta mensagem o encorajou ou deu esperança, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. Vamos manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, enquanto caminhamos para a alegria eterna que nos espera. Que Deus o abençoe.